Bom, pessoal, então eu vou começar aqui uma aula sobre fórmula local das imersões, tá? Eu vou seguir essencialmente o que está no livro do Elon, volume 2, tá? Então, essa aula que eu preparei aqui para vocês sobre fórmula local das imersões está baseada no volume 2 do Elon, tá? Bem, então, a primeira coisa que a gente vai fazer é dizer o que é uma imersão, né? Então, considerando uma aplicação f definida num subconjunto aberto de Rm, tomando valores em Rn diferenciável nesse aberto, essa aplicação é dita uma imersão. Eu coloquei aqui imersão de U em Rn, né? Se a derivada, a transformação linear derivada, ela é injetiva para todo x em U, tá? A primeira observação é que pelo teorema do núcleo da imagem, obviamente m tem que ser menor do que igual a n. E pela regra da cadeia, né, quando você vai derivar uma composição de funções, então a derivada da composição é a composição das derivadas. E como cada uma das derivadas é uma aplicação injetiva, então a composição vai ser injetiva, logo a composição de imersões ela vai ser uma imersão, tá? E, bem, o primeiro exemplo de imersão que eu vou tomar aqui seria o mais natural possível, como se eu tivesse tentando fazer uma aplicação de um Rm num Rm cartesiano Rn. É claro que essa reta aqui, nesse conjunto que é o Rm cartesiano Rn, essa reta não é o Rm em si, é uma imersão do Rm nesse espaço aqui, né? Então é isso que o exemplo 1 fala. Seja f uma aplicação que vai de Rm nesse produto cartesiano, aplicação dada por f de x igual a x0. Estou identificando os pontos do Rm com ele, a primeira coordenada do Rm e a segunda do Rn sendo 0. Como f é linear, claramente f é linear, então a derivada dela num ponto qualquer x aplicada no vetor v é simplesmente f aplicada em v, que é v0. Né? É comum a gente omitir o v e dizer apenas, a gente omite o v aqui, né? E diz apenas que f' de x é igual a f, mas eu coloquei aqui o v para poder obter o resultado, né? Que é v e 0, no caso, nesse par ordenado aqui, onde v pertence ao Rm e o 0 é o 0 do Rn. Então, como f é injetiva, a própria f é injetiva, a f' é injetiva, né? Então, ela é uma imersão para todo x no Rm. Tá? Esse é um exemplo simples, porém muito importante. O próximo exemplo é sobre caminhos. Tá? Então, seja f definida no intervalo j, intervalo real em Rn, um caminho diferenciável. Tá? Note que a derivada, que é uma transformação que vai de R no Rn, cuja matriz associada é do tipo n por 1, né, n linhas de uma coluna, ela tem n entradas a e 1, sendo a derivada das funções coordenadas que vão de j em R. Note que a f' é injetiva somente se a dimensão do núcleo da transformação, lá da álgebra linear, né? A dimensão do núcleo é 0, mas isso ocorre somente se a dimensão da imagem é 1. E isso ocorre somente se a aplicação f' é não nula, né? Para todo t no intervalo j. Então, por isso que o Elon diz que a aplicação f, no caso, a derivada, ela é injetiva se e somente se ela é não nula, tá? E segue da definição de diferenciabilidade que as entradas do vetor tangente ao caminho f de j em f de t coincidem com as entradas da transformação linear f' de t. Né? Basta que você use a definição de diferenciabilidade formal que você vai chegar nesse resultado. A gente representa o vetor tangente por f' de t, que no caso seria, nós estamos representando f' de t como sendo a matriz da transformação linear derivada, né? Entretanto, como pela definição de diferenciabilidade as coordenadas do vetor tangente e as entradas derivadas são as mesmas, a gente pode representar dessa maneira o vetor tangente. Então, para cada vetor tangente, a gente tem a reta tangente à curva, né?
que seria um ponto da curva mais um escalar do vetor tangente, que o Elon também representa assim, L igual a f de t mais todos os reais vezes f' de t. Então, se nós tomarmos um certo T1 nesse intervalo J, você vai observar lá o corolário do Teorema 3, que está na página 270 e 271, que se a derivada é diferente de zero, então eu consigo exibir um delta maior que zero, tal que para todo delta nesse intervalo, a função f de t ela é diferente do f de t1 para todo t nesse intervalo t1 menos delta e t1 mais delta. Aqui eu coloquei f' de t diferente de zero, porque é equivalente dizer neste contexto que a f' de t é injetiva. O Teorema 3 fala que se a derivada é injetiva, então nesse ponto, no caso aqui seria t1, né? Só corrigir aqui. Aqui seria t1. Então, se a derivada no t1 é diferente de zero, então eu consigo uma vizinhança do t1 lá no domínio, de modo que as imagens vão ser todas diferentes do f de t1. Exatamente para que eu não tenha duas retas tangentes no mesmo ponto. Se eu não fizer essa restrição, né, no domínio, no caso, com essas condições eu garanto que ela é a única reta tangente, pelo menos numa vizinhança. Obviamente ocorre casos em que você tem duas retas tangentes no mesmo ponto, porque algumas aplicações elas não vão ser essencialmente injetivas, então você vai ter, aqui nesse caso, por exemplo, essa aplicação f de r em R2 dada por f de t igual a t ao cubo menos t e t quadrado, ela possui dois pontos diferentes no domínio que a imagem é igual, né? O f de 1 e o f de menos 1. Então, no caso, o f' de 1 é 2, 2, que é diferente de zero. Então, o f' de 1, que é uma aplicação linear, injetiva. Então, a gente consegue exibir um intervalo, uma vizinhança de 1, no caso, né? Nessa vizinhança não existe um t que tenha a mesma imagem que 1. Então, portanto, quando eu restringo a função a essa vizinhança, a reta tangente ao f de 1 é única, né? Que no caso eu representei como o Elon faz mesmo, né? L igual a f de 1 mais r vezes o vetor 2, 2. Ela é a única reta tangente à curva em f de 1. Se a gente considerasse o domínio R todo, existiriam duas retas tangentes em 1, 0, né? Que seria a imagem do f de 1, que é a mesma do f de menos 1. Então, a saber, né? O 1, 0, que seria o f de 1, né? Mais o r vezes o vetor 2, 2, que era o f' de 1, e o f' de menos 1 é 2 menos 2. Facilmente verificável. Tá? Então, com esse exemplo, a gente vai enunciar o teorema da forma local das imersões. O teorema diz o seguinte: seja f uma função que vai de um aberto do Rm no Rm mais n, ela é fortemente diferenciável no ponto A pertencente a U. Se a derivada é injetiva, no caso a derivada indo de Rm no Rm mais n. Se ela for injetiva, no caso f' injetiva no ponto A, né? Existe um homeomorfismo H, que vai de Z, que é um aberto, em V cartesiano W, onde V é um aberto e W é um aberto, logo o produto cartesiano é aberto. Mas, claro, onde é que está o Z? O Z ele é um aberto do Rm mais N, que contém o f de A, né? Z é uma vizinhança de A, tá? Z está contido em U. V seria uma vizinhança de A e W é uma vizinhança de zero. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, o que o resultado diz? Que se a função f ela satisfaz algumas condições de suavidade, ou seja, ser fortemente diferenciável num ponto e a derivada ser injetiva, eu consigo exibir o homeomorfismo H de um aberto da imagem de f nesse produto cartesiano V, cartesiano W, né? Que é um aberto do Rm mais N também. Tá? E aqui eu escrevi W uma vizinhança de zero, ou seja,
V cartesiano W é uma vizinhança de A0, que pertence ao RM cartesiano Rn. Tá? De tal modo que H atua nos pontos da imagem de F pela vizinhança V como uma projeção à primeira entrada. Eu coloquei entre aspas porque é uma forma de descrever intuitiva que eu entendi do teorema, né? Porque nós vamos verificar, claro, com a demonstração, que a H ela atua nos pontos de F da seguinte maneira. Nos pontos da imagem de F, né? Quando eu faço H de F de X, claro, esse F de X aqui, ele é o F de V, onde V é a vizinhança, né? Ele é x0, né? Que seria, pela projeção, se eu aplicasse a projeção aqui, seria um vetor x do RM, no caso do V, né? Então tem essa noção intuitiva de projeção para uma certa vizinhança do ponto F de A, que no caso seria a vizinhança Z. Então esse H existe com essas condições aqui, que eu coloquei no começo, que o teorema coloca no começo, né? H ela vai atuar nos pontos de F de V como uma projeção à primeira entrada do RM cartesiano Rn. Em outras palavras, para todo x em V ocorre essa igualdade. Além disso, vamos verificar que H é fortemente diferenciável em F de A. E claro, que se a função F ela pertence a CK com K maior do que ou igual a 1, no caso aqui a hipótese diz apenas que F é fortemente diferenciável num ponto A, pertencente a U. Tá? Ela não diz nem que F é diferenciável em U, né? Apenas diz que é fortemente diferenciável no ponto A. E isso implica, óbvio, que F é diferenciável em A. Então, nesse caso, se a função f pertencer a CK, é possível que, que a gente faça a restrição de V, W e Z, se necessário, de modo que H seja também, que H, no caso, seja um difeomorfismo de classe CK. Nós vamos ver qual seria o resultado que garante essa restrição, né? Qual é o resultado que garante que nós podemos restringir esses domínios de modo que H seja um difeomorfismo de classe CK? Então, para começar a demonstração, eu vou utilizar o fato de que a derivada ela é injetiva, né? Uma vez que ela é injetiva, a imagem dela tem dimensão m, né? Então, seja E, eu estou representando E como uma imagem de f de A, f' de A aplicado no Rm, né? Possui dimensão m no espaço Rm mais n. Logo, existe um subespaço F de dimensão n tal que E mais F, a soma direta de E mais F, é o Rm mais n. Se a gente tomar uma base V1, Vn de F, a gente pode definir uma aplicação φ, que vai de U, aqui U está contido em Rm, né? U está contido em Rm, a gente não pode esquecer isso. Então, é um aberto do Rm, cartesiano Rn, tomando valores em Rm mais n. E como é que a gente vai definir essa φ? Φ de x, y, aqui x pertence a U e y pertence ao Rn, é o f de x. Isso aqui faz sentido, porque f está definido em U. E aqui uma combinação linear das coordenadas de y com os vetores da base de f. Aqui eu coloquei onde y é igual a yn e x pertence a U. Bom, claro que a φ de A0 é o f de A. O que isso significa? Que φ é diferenciável em A0. Por quê? Porque as funções coordenadas de φ em A0 vão ser as funções coordenadas de f em A, né? Lembra que a imagem de f está no Rm mais n e a imagem de φ também. Então, por essa igualdade, eu posso concluir que as funções coordenadas de f no ponto A são as mesmas funções coordenadas de φ no ponto A0. E como f é diferenciável no ponto A, as funções coordenadas são diferenciáveis, logo, as funções coordenadas da φ são diferenciáveis no ponto A0 e, portanto, a φ é diferenciável no A0. Mais que isso, a φ no A0 é fortemente diferenciável. Por quê? Porque as funções coordenadas de φ
em A0, elas possuem as mesmas derivadas parciais que f em A. Claro, são as mesmas funções coordenadas, então as derivadas parciais vão ser as mesmas. Então, você vai verificar aqui no Teorema 2, na página 247, ele coloca 3 equivalências, e uma delas é a seguinte: as funções coordenadas f1 fn da aplicação f possuem derivadas parciais contínuas. Isso ocorre somente se a aplicação derivada é contínua. Eu estou falando da aplicação derivada nesse sentido, no sentido de que para cada x pertencente a u, eu obtenho uma transformação linear, no caso da f, que vai do Rm no Rm mais n. Então, o que esse teorema nos garante? Ele nos garante que o fato das funções coordenadas de φ serem as derivadas parciais dessa função ser contínua, uma vez que as derivadas parciais de f são contínuas, porque f é fortemente diferenciável, Então a φ vai ser fortemente diferenciável porque a sua aplicação derivada vai ser contínua no ponto A0. Então vocês leiam com calma esse Teorema 2, que ele garante a diferenciabilidade forte da φ no ponto A0 como consequência da diferenciabilidade forte da f. Bom, concluímos que a φ é fortemente diferenciável no ponto A0. Esse fato vai ser essencial. E, bom, agora nos resta explicitar a derivada. Vamos utilizar a definição formal de derivação, no caso, Então, você toma um ponto arbitrário no seu domínio aqui, no caso, Bom, então aqui você vai tomar um ponto VW no Rm cartesiano Rn, que é onde o U cartesiano Rn está inserido, de modo que a soma com A0 ainda permaneça em U cartesiano Rn, É semelhante quando você vai fazer a definição de diferenciabilidade, em ponto A, por exemplo, de U, você toma um V, de modo que a soma A mais V ainda permaneça em U. Aqui é semelhante à ideia. Então, φ vai ser diferenciável em A0, vale o seguinte, que no caso, o que eu vou escrever aqui, Eu vou dizer φ de A mais V, W. Eu teria uma série de colocações a fazer sobre a diferenciabilidade de φ no ponto A mais V, W. Eu teria que mostrar que, no caso, a φ de A mais V, W, ela vai ser o φ de A0 mais uma certa transformação linear aplicada em VW, mais uma certa função que depende de V e W, e mostrar que o limite dessa função sobre a norma desse elemento VW, quando ele tende a zero, é zero. Eu teria que mostrar isso. Entretanto, eu vou apenas calcular o φ de A mais V, Porque eu quero descobrir... É claro que eu já sei que que a φ é diferenciável em A0. Mas eu vou escrever dessa maneira porque eu quero descobrir qual é a cara da derivada, Então, por exemplo, se eu escrever φ de A mais VW usando definição de φ, fica f de A mais V e essa soma. Daí, no caso aqui, os beta-i são as coordenadas de W. Então, como f é diferenciável em A, eu sei que eu posso escrever esse termo de uma certa maneira. F de A, f' de A aplicado em V e o resto. E com isso você consegue verificar que a derivada vai ser exatamente essa expressão, f' de A aplicado em V e essa soma. No caso, f' de A0 aplicado em VW. Observando que a função resto da f seria a mesma função resto da φ. Então, de uma certa maneira, eu quis calcular a derivada de φ no ponto A0 e eu acabei provando
uma outra prova de que a φ é diferenciável no ponto a zero, né? Mas, essencialmente, eu fiz essa conta apenas para exibir a cara da derivada de φ no ponto a zero. Uma vez que eu tenho essa informação, eu não posso esquecer de que a φ' de A é injetiva. Isso vai nos dar uma conclusão de que a φ' de A0 também é injetiva. A gente usa aqui argumentos básicos de álgebra linear, como combinação linear, né? Então, se você tem uma base de E, que é a imagem da φ' de A, juntamente com a base de F, você tem uma base do Rm mais N. Então, se você pegar uma combinação linear dos elementos dessa base e igualar a zero, os coeficientes vão ser nulos. E aí, no caso, você vai ter F' de A aplicado em V com coeficientes nulos, ou seja, isso aqui vai ser zero. Isso é zero somente se V é igual a zero, porque a φ' de A é injetiva. Então, você vai ter V e W no caso aqui, né? Porque o V está no domínio, está no Rm, perdão, e o W está no Rn. Então, você vai ter essas coeficientes sendo nulos. Então, a φ' no A0 vai ser injetiva. E ela é sobrejetiva porque o espaço Rm mais N, que é o domínio, é exatamente o E, que é a imagem da F' de A. Isso aqui é um elemento de E, isso aqui é um elemento de F, que é uma combinação linear dos VIs. Portanto, é sobrejetiva, portanto, ela é um isomorfismo. Então, nós podemos aplicar o teorema da aplicação inversa. Esse teorema, que está na página 282, ele nos dá muitas consequências, dentre as quais, se eu verifico que a aplicação φ ela é fortemente diferenciável num ponto φ de A, no caso, e a derivada dela é um isomorfismo, então, existe um homeomorfismo de um aberto do domínio aqui, no caso da φ, que o domínio aqui, só para deixar claro, era o U cartesiano Rn, né? Então, eu pego um aberto V de U e um aberto W do Rn, mas no caso aqui eu estou analisando no ponto A0, então seria um aberto V de A e um aberto W de 0 do Rn, né? E Z é uma vizinhança da imagem, né? De φ de A0, que é o F de A. Então, por esse resultado ainda, cara, eu já obtive um homeomorfismo. Ainda nesse teorema e nas suas consequências, esse homeomorfismo, o inverso dele é fortemente diferenciável em F de A, que é o φ de A0. E a derivada da inversa, no caso aqui a derivada da inversa é a inversa da derivada, tá? Então, nós podemos tomar H como sendo a inversa da φ, que vai dizer em V cartesiano W. Então, H vai ser fortemente diferenciável, né? Como consequência do teorema da aplicação inversa, né? Uma vez que H de f de x, o f de x é o φ de x0, como nós já verificamos. Entretanto, H foi definida como sendo φ menos 1. φ de x0, uma vez que x está em V e 0 está em W, φ de x0 está em Z. Então, H, que é a inversa da φ menos 1, pega Z e leva em V cartesiano W. Então, o φ de x0 ele está em Z. Então, como H é inversa com a função própria, só resulta no elemento, né? Então, aqui nós vimos que H aplicado em f de x é x, 0 para todo x em V. Ainda pelo teorema da aplicação inversa, eu posso restringir esses domínios de definição de modo que a φ seja um difeomorfismo. E aqui o Elon apresenta um corolário a esse resultado, que é o seguinte: se você tem uma função f definida no aberto do Rm em Rm mais n, com as mesmas condições do teorema anterior, que é a forma local das imersões, ou seja, fortemente diferenciável no ponto A e a derivada injetiva nesse ponto. Então, existe um aberto V contido em U de A, tal que f, que vai de V em f de V, é um homeomorfismo. Além disso, o homeomorfismo inverso é a restrição de uma aplicação contínua xi, que vai de um certo Z em V
onde Z é um aberto contendo f de A, e que ψ é fortemente diferenciável em f de A. Isso vai resultar diretamente do teorema da aplicação inversa. Ainda do mesmo teorema também resulta que se f pertence a CK, então que ψ pode ser tomada de classe CK. De fato, né? F está nas condições do teorema anterior. Acabamos de falar aqui as condições. Então, pelo teorema 4 da página 273, olhando para esse teorema, ele diz que quando uma função f é fortemente diferenciável no ponto A e a derivada é injetiva, então ela aplica homeomorficamente uma bola com centro em A e raio delta no domínio sobre a imagem. Então, pelo teorema 4, que garante esse homeomorfismo, eu posso tomar o V contido na bola, uma certa vizinhança de A, tal que esse V satisfaça o homeomorfismo H definido no teorema anterior, nas condições desse teorema, né? Se eu definir a xi como sendo π composto com h, como são funções contínuas, a xi vai ser contínua, obviamente. E se eu calcular a restrição da xi na imagem da f por v, que é o que ele faz aqui, né? O x aqui está em v, isso vai ser a projeção, porque a xi é a projeção composto com h, aplicada em f de x, só que pelo teorema anterior, hf aplicado em x é x0. Então, a projeção aplicada em x0 é x. Logo, a xi restrita a f de v vai ser f é menos 1. Né? Xi aplicado em f aplicado em x é x. Então, a xi é inversa de f. Claro, restrito a imagem da f, né? Que é f de v. Segue do fato de h ser fortemente diferenciável em f de a, que xi também o é. Né? Utilizando argumentos semelhantes. Então, esse é o corolário ao teorema da forma local das imersões que o Elon apresenta, e com isso a gente finaliza a primeira parte da nossa exposição.